vamos lá ver, uma coisa é o feitio das pessoas, outra coisa é quando esse feitio já se transforma em agressões verbais que atentam contra a tua dignidade, e vamos falar de casos muito concretos. Se formos para o âmbito sexual, qualquer convite indesejado que tenha um cariz sexual e que não seja bem-vindo, toques indesejados, um toque no braço, ou um toque no ombro, ou um bocadinho mais abaixo nas costas, se não sendo desejado, que, portanto, é já um ato de assédio sexual. Palavras sugestivas, mensagens, e-mails que tenham uma conotação sexual, ou então às vezes pode ser um convite para ir jantar, tu dizes um não, a pessoa volta a insistir, e a palavra não aqui é essencial dizer. As pessoas têm que dizer o não, e a partir desse momento, quando tu balizas aquela ação com o não, tudo que vier a seguir, ok, esta pessoa já vai começar uma prática de assédio sexual, se continuar nessa insistência. Olá, comunidade! No episódio de hoje estarei à conversa com a Sandra Freitas Silva, advogada que conta com 8 anos de experiência, tendo como áreas de atuação o direito do trabalho, direito criminal, de família e de menores, direito civil e imobiliário, e vai falar-nos um pouco sobre o funcionamento da lei portuguesa em casos de assédio moral, racial e sexual no mercado de trabalho. Olá, Sandra, e muito bem-vinda! Olá, Sofia, muito obrigada por este convite e estou desejosa por começarmos a nossa conversa. Olá, Sandra, eu também estou super ansiosa e tenho a certeza que vai beneficiar muito a nossa comunidade esta conversa. Fala-nos um pouco da tua atuação e do que te motiva a trabalhar nestas áreas. Eu já exerço advocacia há 8 anos e já passei por vários casos e processos judiciais que abordam estas temáticas. A motivação e tudo o que me motiva para defender estas pessoas, estes trabalhadores, tem que ver essencialmente com a dificuldade que está subjacente a estes casos, porque são casos muito atuais, do dia-a-dia, que acontecem diariamente em todas as organizações, sejam públicas ou privadas, e essas pessoas que são as mais fragilizadas, que estão numa relação de hierarquia, estão, portanto, subordinadas ao agente agressor, precisam notoriamente de ajuda, de aconselhamento jurídico, seja jurídico, psicológico, social, precisam de várias de ajuda em várias áreas, porque efetivamente consegui perceber, com base nos últimos casos que tive, que a ajuda que todo o aconselhamento que fiz, toda a ajuda que prestei a essas pessoas, que portanto concretizou uma alteração na sua vida efetiva, causou uma melhoria na vida delas. Houve situações laborais que ficaram resolvidas, seja através da reparação desses danos emergentes desse assédio moral, seja através da desvinculação do vínculo, portanto, laboral que essas pessoas têm para com a entidade patronal, e também na parte da questão psicológica e da forma como essas pessoas devem procurar também ajuda, e saber que devem procurar ajuda não só jurídica, mas também, e muito importante, psicológica, porque na maioria destes casos tudo isto degenera para contextos ligados tanto a surtos psicóticos, pode degenerar em depressões, pode degenerar em crises de ansiedade, ou seja, são coisas muito sérias e que hoje em dia deve ser um debate que deve ser transversal a toda a sociedade portuguesa. A lei também merece, já houve avanços em Portugal, mas também merece melhorias crescentes, porque as organizações têm cada vez vindo a ser mais complexas, e o nosso contributo também é este, é defender cada vez mais estes casos, para que existam alterações legislativas mais protecionistas destes trabalhadores, de forma a estarmos numa situação em que já não tenhamos que atuar na correção desses danos que foram causados a essas pessoas, mas de uma forma mais preventiva, e conseguimos prevenir todas estas situações e desmotivar os agressores de o fazerem. Essencialmente é isso. Ótimo. Acabaste também aqui por tocar em pontos essenciais,
porque falaste que, de facto, a legislação portuguesa já fez alguns avanços, já sofreu alguns avanços, mas ainda precisa, de facto, de ser reestruturada de modo a dar resposta imediata naquilo que é a prevenção. O que eu acabo por achar que ainda acontece imenso, ou seja, aquilo que é a realidade portuguesa, pelo menos do que eu sinto enquanto cidadã comum, é que há muito desconhecimento por parte da atuação ou por parte da lei portuguesa para a defesa destes tipos de situações. Porque sinto que as pessoas, de facto, que passam por este tipo de agressões acabam por sentir que não têm um apoio por parte da lei, não sabem aonde decorrer para pedir ajuda e quais os passos a seguir. Há muitas pessoas que dizem, ok, deves recorrer à lei, deves de mencionar a lei perante estas situações, mas a minha questão aqui é, enquanto cidadão comum, como é que um profissional pode de facto recorrer à lei para se defender deste tipo de agressões ou para pedir justiça para casos mais graves de assédio sexual, de assédio racial e de assédio moral? Então, começando desde logo, acho que é importante começarmos logo por esclarecer o que é o conceito de assédio moral atualmente e de que forma é que ele foi integrado no nosso Código do Trabalho e em geral na legislação portuguesa. Começando só pela definição que existe no próprio Código do Trabalho e que é a base, portanto, depois de toda a discussão, o Código do Trabalho, no artigo 99, ele refere-nos que assédio é qualquer comportamento indesejado, que seja uma palavra ou uma atitude, entre outros, praticado, portanto, com algum grau de reiteração, portanto, tem que ser uma prática reiterada, não é um ato isolado, são vários atos, quer sejam manifestos ou subtis, que têm como objetivo afetar a integridade física ou psicológica do trabalhador ou criar um ambiente intimidatório, hostil, humilhante e destabilizador. Portanto, esta é, no fundo, a noção geral daquilo que é o assédio. Podemos então dizer que microagressões enquadram-se na categoria de assédio? Precisamente, microagressões que, por terem uma prática reiterada, são integradas neste conceito de assédio moral, porque, de facto, se for um ato isolado, ela poderá ter uma conotação diferente, pode não ser um assédio moral, mas pode integrar uma prática de outro tipo de ações, e já não nesta prática do assédio moral, porque é uma contraordenação muito grave, e isto é importante também referir às pessoas. O assédio moral e sexual está definido no Código de Trabalho e a sua verificação é contextualizada como sendo uma contraordenação muito grave, o que significa que nem sequer é crime na legislação portuguesa, ou seja, começamos desde logo, e para mim, por aquilo que é logo uma crítica que eu faço ao próprio ordenamento jurídico português, é que isto, para já, nesta fase, é uma contraordenação muito grave. E na minha ótica, para ser um conceito abrangente que efetivamente causasse alguma diferença e que fosse um mecanismo que fosse crime, não é? No facto que fosse constituído, que fosse classificado como crime, seria notoriamente diferente para as empresas e principalmente para os agentes agressores, porque um processo crime cria e confere mais defesas e garantias para as vítimas, porque vamos falar e dizer conceitos claros, alguém que sofre assédio é uma vítima, seja ele moral ou sexual. Vamos lá ver, uma coisa é o feitio das pessoas, outra coisa é quando esse feitio já se transforma em agressões verbais, que atentam contra a tua dignidade, e vamos falar de casos muito concretos. Se formos para o âmbito sexual, qualquer convite indesejado que tenha um cariz sexual e que não seja bem-vindo, toques indesejados, um toque no braço, um toque no ombro, ou um bocadinho mais abaixo nas costas, se não sendo desejado, que, portanto, é já um ato de assédio sexual. Palavras sugestivas, mensagens, e-mails que tenham uma conotação sexual, ou então às vezes pode ser um convite para ir jantar, tu dizes um não, a pessoa volta a insistir, e a palavra não aqui é essencial dizer.
pessoas têm que dizer o não, e a partir desse momento, quando tu balizas aquela ação com o não, tudo o que vier a seguir, ok, esta pessoa já vai começar uma prática de assédio sexual, se continuar nessa insistência. Se for psicológico como físico, todos estes danos são reparados. Claro que, na minha opinião, o que existe atualmente não é suficiente, nem pouco mais ou menos. Eu acho que deveríamos passar para a próxima fase e criminalizar este tipo de ações, porque o assédio moral é uma coisa muito grave e muito real. Existe, tanto ainda hoje, e vai continuar a existir, porque cada vez mais as organizações se desenvolvem à volta disto, porque no fundo a mudança só ocorreu, Sofia, em 2017. Portanto, existe no Código do Trabalho desde 2009, em 2017 há uma alteração legislativa que, ok, cria mais garantias para os trabalhadores, mas ainda assim estamos anos-luz daquilo que poderá vir a ser. Portanto, o que é importante é falar, é trazer isto ao debate, as pessoas também e as vítimas também se consciencializarem que é necessário falar e faltem dados realistas. O assédio moral, sexual ou racial, portanto, se formos a falar a nível de casos que foram reportados tanto aos organismos fiscalizadores, que no caso do setor privado é a ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, no setor público é a Inspeção-Geral de Finanças. Posso dizer que, com base em dados estatísticos destas duas organizações, que são muito poucas as queixas que chegam, com isto dizendo que é necessário que as vítimas de assédio moral, sexual ou racial devem falar, devem reportar estas situações. E há formas, portanto, há formas de o fazer, quer seja através dos próprios formulários que já foram criados no âmbito do site da ACT. Existe lá um formulário que é possível fazê-lo online, ou seja, sem ter que se dirigir fisicamente ou enviar uma carta. Portanto, é possível fazer essa denúncia online. E, portanto, também se pode fazer através da Inspeção-Geral das Finanças. O que é importante é que as pessoas, primeiro, falem disso com colegas, falem disso com familiares, falem disso com amigos, porque a experiência que tenho é que as pessoas que sofreram assédio não têm noção de que estavam a sofrer. Portanto, achavam que aquelas práticas eram normais, que o feitio de determinada pessoa, ele é assim, portanto, o que ouvi dizer ele é assim, portanto, nós temos que nos habituar, o feitio dele é este. Vamos lá ver, uma coisa é o feitio das pessoas, outra coisa é quando esse feitio já se transforma em agressões verbais, que atentam contra a tua dignidade, e vamos falar de casos muito concretos. Se formos para o âmbito sexual, qualquer convite indesejado que tenha um cariz sexual e que não seja bem-vindo, toques indesejados, um toque no braço, um toque no ombro, ou um bocadinho mais abaixo nas costas, se não sendo desejado, que, portanto, é já um ato de assédio sexual. Palavras sugestivas, mensagens, e-mails que tenham uma conotação sexual, ou então às vezes pode ser um convite para ir jantar, tu dizes um não, a pessoa volta a insistir, e a palavra não aqui é essencial dizer. As pessoas têm que dizer o não, e a partir desse momento, quando tu balizas aquela ação com o não, tudo o que vier a seguir, ok, esta pessoa já vai começar uma prática de assédio sexual, se continuar nessa insistência. Tudo isto que mencionaste, de facto, é verdade, mas a minha questão aqui é, imagina, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente de contrato a meio termo, e que queiram e precisem de garantir aquele trabalho, muitas das vezes estas pessoas têm medo de dizer não, com medo das represálias, com medo das consequências que podem vir a ocorrer desse não. A mesma coisa que, por exemplo, elogios que são feitos e que não à condição física da pessoa, e que por muitas das vezes são elogios que são muito forçosos. Piadas que são feitas, como por exemplo, tenho aqui uma anedota, vocês já ouviram esta piada? Que de facto envolvem questões de género, envolvem questões raciais, que deixam a pessoa que tem certo género, que
é proveniente de certa raça, que tem certa cor, ouvir certas palavras e piadas que acabam por denegrir a sua dignidade, que acabam por diminuir a sua identidade e colocá-las desconfortáveis. A minha questão aqui é, para estas pessoas que querem garantir o seu trabalho, como é que estas podem se defender utilizando a lei? Porque o dizer não, por muitas das vezes, o agressor em si pode levar isto como uma afronta pessoal e a partir daí começar a querer se vingar e a causar de facto, a colocar questões que são muito difíceis para a permanência da vítima nesse mesmo local de trabalho. Como é que o cidadão, neste caso, pode agir tendo garantias de que, não vai perder o seu emprego e dois, estará protegido destas provenientes represálias que possam vir de facto a acontecer e a ser praticadas pelo agressor? Muito boa questão, Sofia. Sem dúvida. Isso é das questões mais importantes, é os meios de reação que as vítimas podem aceder. Atualmente, portanto, as vítimas poderão, em primeiro lugar, a questão terá que ser denunciada e reportada. Nós temos 2 organismos em Portugal e, no caso do setor privado, sendo que eu vou dar especial destaque a que é a Comissão, que é a CIT, é a Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego, isto porque se estivermos a falar num cariz racial, sexual, de género ou de afiliações religiosas ou partidárias, se esse assédio tiver um conteúdo discriminatório, a CIT, sem dúvida, que é a comissão para a qual devem fazer portanto, a queixa e reportar os factos que estão subjacentes a essa queixa. Portanto, poderão fazê-lo através de queixa direta para a CIT, poderá ser anónima ou não. Atenção, podem, portanto, revelar a vossa identidade, naturalmente se tiverem medo de represálias, que é natural, poderão fazê-lo de forma anónima e fazê-lo de forma muito sintética, e eu vou dar aqui algumas dicas, nomeadamente para a organização da prova, porque aqui a prova é delicada, portanto eu não vou referir que é algo que se consiga demonstrar muito facilmente. É necessário haver uma organização de prova para que, quando a inquirição tanto da vítima, portanto, do agressor ou de eventuais testemunhas, as questões estejam muito bem delimitadas. Em primeiro lugar, as pessoas devem, muito deste contexto de assédio é feito cara a cara, verbalizando, portanto, e normalmente só está o agressor e a vítima, porque o agressor, claro que vai encontrar um ambiente que seja intimidatório e constrangedor, portanto irá fazê-lo longe de olhares de outras pessoas. Portanto, uma dessas formas é, em cada ato, em cada ação em que a vítima seja objeto de assédio, terá que ter uma espécie de um diário, e isto é mesmo assim. Em cada data, em cada ação, portanto, de assédio moral, a vítima deverá documentar todos estes atos, nomeadamente identificando a data, a hora, o local ou o setor, se for no departamento portanto, da contabilidade, se for no departamento jurídico, se for no departamento financeiro, portanto, individualizar, colocar identificação do agressor, porque poderá às vezes não ser só um agressor, poderão ser uma coletividade de pessoas, identificar essas pessoas, identificar quem está a assistir a essas agressões, se as agressões forem efetuadas, nomeadamente essas expressões verbais que são completamente despropositadas no contexto de trabalho, normalmente essas questões de tu vais toda bonita, toda jeitosa, para onde é que tu vais? Portanto, isto normalmente até é dito de uma forma muito descontraída no contexto laboral. Não é, não deveria ser. A pessoa deve identificar as pessoas portanto, o agressor, as testemunhas que estavam naquele momento, naquela sala, naquele ambiente de trabalho coletivo, deve identificá-las e deve fazer um registro diário disto. De seguida, deverá também conservar e-mails, mensagens que recebam, seja por via do WhatsApp, por via de SMS normais,
conservar e-mails desses agressores, dessas pessoas, e organizar uma pasta independente do computador da empresa. Devem extrair essa informação e colocar no computador pessoal, ter um arquivo pessoal com estas questões. Depois, de seguida, portanto, se tiverem confiança para avançar já para uma queixa junto da CIT ou da ACT, façam-no pelas vias que existem no site deles, ou então por carta ou por e-mail. Podem aceder ao site da CIT ou da ACT, que é o www.act.pt, e lá tem até, se abrirem a página, tem logo do lado direito uma referência à CIT, e para estas questões da igualdade e do assédio moral. Portanto, podem fazê-lo lá, tem os passos todos, existe um guia com as recomendações daquilo que devem juntar, e isto é uma delas, portanto, as dicas da prova, que é a organização documental de tudo aquilo que se passou. Reportem-no desta forma: no dia X, pessoa tal veio ter comigo, tocou-me no corpo quando eu não desejava, existiu no dia X A, B e C, portanto, fizeram alusões à minha cor, com tom pejorativo, afetando a minha dignidade. Bom, devem fazê-lo desta forma. Caso não tenham não se sintam ainda confortáveis para avançar desta forma, devem procurar um apoio jurídico. As pessoas que tiverem alguma capacidade económica podem logo dirigir-se a um escritório, a um advogado, a uma pessoa que tenha algum conhecimento jurídico sobre esta questão. Não tendo capacidade económica, devem requerer apoio judiciário junto da Segurança Social. Devem preencher um formulário de proteção jurídica, explicar o motivo para o qual pretendem um advogado, nomeadamente para portanto, o contexto de assédio moral no trabalho. Será analisada a vossa condição económica e ser-vos-á nomeado um advogado. E devem explicar tudo o que se passa ao advogado. E devem trazer essa pasta, essa coletânea de documentos, de e-mails e mensagens para o advogado, que irá analisar e dar-vos o meu conselho. Estou confiante que sim, porque de facto, se o problema da nossa parte e da nossa ótica dos advogados, portanto de quem poderá depois fazer um processo, seja judicial ou não, até porque na primeira fase iremos fazer pelas vias que o Estado oferece. Portanto, a dificuldade é canalizar a prova. Se a vítima já nos trouxer portanto, um diário documentando as coisas, a identificação dos colegas que estavam a assistir, os e-mails, que um e-mail isoladamente considerado poderá não ter um significado, mas e-mail, 10 e-mails, 20 e-mails, todos juntos querem dizer alguma coisa. Por exemplo, a vítima pode gravar a piada que foi dita, o comentário racista que foi feito, até mesmo a situação em si. A vítima, se tiver possibilidade, pode gravar em áudio ou mesmo em vídeo. É possível utilizar isso como prova? Não é possível, Sofia. Podes fazê-lo e deves fazê-lo, mas não é admissível depois como prova em sede penal. Pronto, isso é claro, porque portanto, o retratamento de vídeo, a reprodução de áudio carece de determinados requisitos. É preciso uma autorização judicial para isso, mas, contudo, e aquilo que eu sugiro é fazerem na mesma, porque isso, para quem está a instruir um processo, é importante ouvir, é importante ver, e ajuda-nos, claro que sim, que nos ajuda a fazer a instrução do processo, a prova. Claro que, e posso já dizer que em houve situações em que nós tentamos que isso seja admissível. Pode acontecer, isto já é, pronto, não é regra, nem poderá ser admissível, mas pode acontecer que ou o funcionário ouça ou a própria juíza ouça, mas que não admita, porque não é legalmente admissível, isso não é. Mas fica no subconsciente aquela questão. Portanto, eu sugiro, claro que sim, áudios, vídeos, que poderão ser juntos. Claro que depois, a nível de consideração, enquanto meio de prova, não será admissível, porque lá está, não obedece a determinados requisitos legais, porque é necessário uma autorização judicial, é necessário, portanto, questões técnicas que estejam preenchidas. Mas é algo que fica
que se poderá juntar, pese embora não seja considerada, se poderá juntar, pode ser que seja ouvido e fica no subconsciente, lá está, os juízes não podem considerar, mas fica no subconsciente. Mas isto numa fase judicial, numa fase em que estás a fazer uma queixa para a CT, ou para a CIT, ou para a Inspeção-Geral das Finanças, claro que sim, claro que deve juntar. A ACT não é nenhum órgão do sistema judicial, portanto, eles podem ouvir e podem considerar, não é? Portanto, nada nos refere quanto a essa consequência. Por isso eu aconselho, obviamente que sim, se fizerem pela via digital, enviarem fecheiros de reprodução de vídeo ou de áudios, e portanto, e que sejam... Claro que vocês devem ter alguma cautela até com os vídeos, eu sugiro sempre áudios, porque os vídeos pode haver questões ligadas com a imagem, e direitos à imagem que podem funcionar ao contrário para vocês, pode haver responsabilidade da vossa parte, portanto o que eu aconselho de facto é áudios, ou então, portanto, se vocês tiverem, ou então ligar para alguém, quando isso está a acontecer, vocês podem ligar para alguém, imaginem que estão a ser alvo de insultos racistas ou insultos com cariz sexual, vocês podem, é uma dica, podem, portanto, fazer uma chamada, sem a pessoa perceber, ou o agressor perceber, uma chamada para alguém que estará a ouvir aquilo que está a acontecer, e essa pessoa depois poderá funcionar como uma testemunha, quer num processo contranacional, quer num processo civil, quer num processo penal. Isto é o ideal, porque em Portugal a prova os áudios, os vídeos, não tem ainda um contexto procedimental completo e portanto, e que se possa usar, por isso o ideal dá-se ainda prevalência à prova testemunhal, e é essa que no fundo conta, não é? Portanto, o meu conselho é esse: façam as gravações, para a CIT e para a ACT usem-nas, para o contexto judicial poderá ficar, lá está, não será admissível, não vão por aí, mas se tiverem um bocadinho de sangue frio na altura e fazerem uma chamada para a vossa mãe, para o vosso melhor amigo, para alguém que vocês tenham confiança, e essa pessoa irá ouvir aquilo que está a acontecer e poderá testemunhar sobre isso mesmo. Portanto, é esse o meu conselho. De facto, estes são conselhos muito práticos, muito úteis e muito pouco falados. Eu digo isto enquanto cidadã comum que não tinha conhecimento de facto deste tipo de atuações que nós podemos ter, deste tipo de reações que nós podemos dar a este tipo de violências, este tipo de crimes. Eu considero crimes, muito sinceramente, que são perpetuados para com as pessoas, para com os profissionais. E também queria perguntar aqui algo que, para muitas pessoas, tu falaste um bocadinho daquilo que é um ambiente hostil, que é o tipo de personalidade. A pessoa é conhecida por ter mau feitio. O teu chefe sempre foi assim, é muito boa pessoa, mas tem um mau feitio. E tudo isto acaba por dar condições para um ambiente hostil e violento para todos aqueles que têm de trabalhar diariamente com aquela pessoa. A minha questão é: dá para definirmos um pouco aquilo que é um ambiente hostil ou propício à violência no local de trabalho? Isto para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, para que as pessoas fiquem um bocadinho mais alerta também para reconhecer esses mesmos sinais e poderem ver, ok, se calhar até sou novo nesta equipa, sou novo nesta empresa, este local de trabalho é novo, mas este mesmo local reúne estas condições que fazem parte de um ambiente propício para a perpetuação ativa da violência. Podes-nos falar um bocado desta questão? Relativamente às manifestações deste tipo de agressões, e agora colocando aqui um cariz na parte mais do assédio racial, existem vários exemplos práticos, e muitos deles têm que ver essencialmente com a questão, isto tem no cerne a raça, portanto é um comportamento discriminatório e portanto e é suscetível de configurar assédio racial, é assédio moral, portanto e uma discriminação. Poderá ser através de um isolamento da pessoa, do trabalhador, tanto a nível social como laboral,
Vamos dar exemplos práticos. Imagina que, determinado trabalhador, portanto, está a iniciar a sua atividade na empresa, está a correr tudo muito bem, mas há determinados comportamentos, nomeadamente como afetar esta pessoa, se calhar atividades que ela não tem formação, nem foi preparada para tal, nem se candidatou para o efeito. Imagina que a pessoa é especializada em design gráfico e por algum motivo eles estão a alocar numa área que nem sequer tem nada a ver com isso. Imagina que é marketing, não tem nada a ver, ou seja, estão a canalizar a pessoa, ou até pode ser para atividades que requerem menos competência. Imagina que tenham um cariz que seja, portanto, discriminatório nesta questão. Imagina que a pessoa é formada em design e por algum motivo vai exercer competências de secretariado. Imagina, isto aqui, colocar a pessoa como se fosse uma secretária para lhe fazer recados. Isto aqui é atingir objetivamente a dignidade pessoal e profissional da pessoa, porque a pessoa claramente está a sentir desvalorizada, está a sentir que está num ambiente, aqui começa um ambiente hostil, não é? Ela não lhe dão as ferramentas para ela ser a profissional para a qual ela se candidatou, não lhe dão os conhecimentos que ela necessita para dar conta de todas as situações laborais que não tem que ver com a formação ou com os objetivos desse profissional ou para aquilo que esse profissional foi contratado. No fundo, a pessoa começa a sofrer assédio moral a partir também deste momento, quando está a ser contratada para uma determinada função e lhe estão a dar tarefas que não constituem essa profissão para a qual ela foi contratada, e que são tarefas que têm uma conotação discriminatória porque visam inferiorizá-la face aos demais colegas, seja através da atribuição de tarefas que não são portanto, ligadas à área de formação da pessoa, que carecem até de formação, às vezes, como eu te estava a dizer, as tarefas que são ligadas ao secretariado, se for para alguém que é um profissional contratado para exercer jornalismo, design gráfico, contabilista, essa pessoa não está à espera que lhe deem tarefas de secretariado ou que lhe dê outro tipo de tarefas ligadas à parte administrativa, o que é perfeitamente normal, porque naturalmente que haverá uma pessoa que irá tratar dessas questões. Isto visa inferiorizar a pessoa, isolá-la socialmente e de forma laboral, e que tem um fim último, às vezes, que essa pessoa se despeça. Porque não é, porque de alguma forma alguém dentro daquela organização entende que tu não deves lá estar. E o engraçado, mas isto de forma muito negativa, é que na prática depois há toda uma construção de razões para a qual estão a colocar aquela pessoa nessa função. E muitas das vezes, se a pessoa tentar ser reativa e contrapor o que lhe está a ser dito, podem até dizer, não és o único a quem isto é feito, não acontece só contigo. Se queres realmente vestir a camisola, tens de garantir que todas as necessidades são supridas aqui. E a minha questão aqui é, porque isto acontece, é verídico, há ali uma questão da manipulação que é colocada em prática e acaba por ser, por vezes, até muito difícil para a vítima conseguir dizer não, conseguir reclamar, conseguir até mesmo se impor perante estas situações. Eu acredito que de forma a prestar queixa tenha de ser também um tipo de situação recorrente, ou seja, pedir para fazer certos tipos de atividade que não são a sua, que não correspondem à sua profissão, que não correspondem ao que consta no seu contrato em termos de funções, mas de forma muito recorrente, não é? A retirada de projetos também, a questão de tentar colocar, na altura, como tu mesmo referiste, das promoções, de tentar evitar que esta pessoa seja promovido, sendo que há alturas, por exemplo, em que lhe pode dar os parabéns, em off, dar-lhe os parabéns e dizer que fez um bom trabalho, mas depois na altura de lhe avaliar, dizer não, isto nunca aconteceu, foste péssimo, fizeste um mau trabalho recorrente, daí não teres o direito a ser promovido. Ou seja, é um tipo de comportamento que é recorrente e que também vai causando o desgaste
do próprio profissional, a nível mental, que começa a pensar que não é bom o suficiente, que começa a pensar que, de facto, não tem as capacidades necessárias para efetuar essa função e que acaba por afetar a autoestima. A nível psicológico, afeta a autoestima não só a nível profissional, como todos os espectros da sua vida, e isso acaba por, a longo prazo, ter de facto danos muito, mas muito agressivos, certo? Sim, completamente. Que tem danos agressivos e mais do que isso, a própria pessoa pode, em determinada altura, já não entender, ok, isto é o que é, a realidade é esta, eu não posso fazer nada, porque ela é minha chefe, então ele ou ela é minha chefe, e ela é que me vai avaliar. E esta pessoa que me está a exercer este tipo de pressão, este tipo de assédio, é a pessoa que me vai avaliar, que me vai definir se eu subo ou não na categoria profissional, se eu tenho bónus, se eu tenho prémios. Portanto, isto é o padrão. Isto é o padrão. Porque é assim, é preciso que as pessoas tenham noção. O assédio é praticado, e é praticado, portanto, pelos vossos chefes, pelos vossos superiores hierárquicos. Pode ser numa estrutura horizontal, ok? Pois o assédio pode ser praticado tanto por trabalhadores que estejam na mesma função que vocês, e portanto isto também pode acontecer, mas portanto, na estatística aquilo que mais acontece, e de casos que chegam efetivamente a tribunal, tem que ver com uma estrutura hierárquica, numa estrutura vertical. Portanto, o agressor, quem pratica o assédio, é o vosso chefe, é a pessoa que vai determinar se ficam naquela empresa ou não, e portanto não é aquela pessoa que tem escrito na vossa portanto, na testa que é um agressor. Eles não têm, isto não existe, portanto, mas é a pessoa que pratica determinados atos que consubstanciam este assédio. O Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast. Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. E estávamos a falar há pouco da questão do isolamento desta pessoa, portanto, do trabalhador, em retirar-lhe as funções em que ele se está a dedicar e que gosta, projetos que lhe foram atribuídos pela competência que foi demonstrada e que são retirados porque o chefe assim define, porque de alguma forma ele quer dar uma mensagem e eu mando em ti. Portanto, tu aqui só cresces se eu deixar. Esta subordinação, esta relação de poder, porque no fundo o agressor só quer é exercer o seu poder, porque claramente pode não ter outras situações na sua vida em que consiga ser significativo, e o agressor entende que deve ser significativo dessa forma, porque só dessa forma é que a pessoa, como está dependente do trabalho, pode ser, não é? Pronto, isto é o padrão normal desse tipo de agressor. Não é uma pessoa que tenha aquele aspecto natural de, olha, é um criminoso. Não é. Estas pessoas não têm esse aspecto. Mas em todo caso praticam actos de assédio. Esta questão que estávamos a falar de retirada das tarefas que a pessoa gosta de fazer, que está vocacionada para o efeito, não lhe dar a preparação e a formação necessária para começar uma atividade, no fundo, largá-la aos lobos, sem qualquer tipo de preparação. Muita gente pode achar, mas isso funciona assim em qualquer lado. Vamos lá ver. Pode haver gente que tenha, que se dê bem com esse tipo de trabalho. Há pessoas que não. Há pessoas a quem isso causa, e causará a 99% das pessoas, imenso stress, imensa pressão, causará doenças, poderá causar o próprio distúrbio do sono. A pessoa não dorme, a pessoa simplesmente não dorme e acorda de manhã ansiosa para ir trabalhar, porque não quer ir trabalhar, porque isto já está a criar-lhe portanto, distúrbios a esse nível. Isto já é um padrão, não dormir, acordar de manhã, não quero ir trabalhar, ansioso, eu vou ter uma reunião e não quero, e portanto não quero ir trabalhar, tem distúrbio do sono, sonha, tem pesadelos com isso, vai ter uma reunião com aquela pessoa e treme imenso, não consegue controlar as suas emoções, porque
essa pessoa já está a exercer um assédio tão nefasto que lhe provoca, que lhe causa danos na autoestima, e isto é o cerne da questão deste assédio, é prejudicar a autoestima daquela pessoa, é que aquela pessoa se entenda ser dependente de ter uma opinião positiva portanto, daquele chefe, daquele par, e portanto essas pessoas, em primeiro lugar, têm que perceber que há determinados atos que podem estar a passar neste momento, o seu chefe podem estar a tirar tarefas em que essas pessoas costumavam trabalhar ou que eram as melhores, estão a tirar essas tarefas. Poderá não ser apenas porque foi uma decisão da empresa, da administração, não, poderá ser efetivamente porque essa pessoa vos quer passar uma mensagem de que ela manda em vocês e que vocês apenas trabalham naquilo que ela pretender. Poderá ser também de outra forma, essa pessoa pode também prejudicar-vos na avaliação. Por muito trabalho que vocês façam, essa pessoa não vos irá subir na avaliação, isso poderá ter consequências também na parte salarial, portanto não determinar um aumento de salário com base na avaliação dessa pessoa, não serem os atribuídos os prémios que atribuem a todas as outras pessoas. É mais um exemplo. Eu vou trazer aqui um exemplo à colação daquilo que foi um caso no Porto, foi um acórdão da relação do Porto que se pronunciou sobre uma questão, era muito prática. A entidade patronal foi condenada e os agentes agressores também, e neste caso o assédio moral foi praticado da seguinte forma: era um trabalhador já com alguma idade, já próximo da reforma, já trabalhava naquela casa há 25 anos, portanto era uma pessoa que já estaria integrada na empresa e que portanto não estava numa situação de precariedade contratual que muitas estarão, tinham um contrato efetivo. Esta pessoa, por ter determinadas opiniões diferentes daquilo que era a administração, daquilo que era portanto, a parte da organização da empresa, eles começaram portanto, a mudar as suas funções, e ele era da parte administrativa e, portanto, alteraram as suas funções, começou a fazer funções de limpeza, imagina, funções de moço de recados, era um senhor já com alguma idade, portanto isto caiu-lhe muito mal, e naturalmente que sim. Isolaram completamente os restantes trabalhadores, proibiram-no de usar o computador portátil, porque ele usava isso para as suas funções, não atribuíram aumentos de salários, retiraram-lhe o prémio, portanto todo este conjunto de atos, isoladamente podem não dizer nada, conjuntamente considerados, foram mais que provas para o tribunal dizer assim, não, isto é assédio moral, e portanto a entidade patronal foi condenada a pagar-lhe uma indemnização, e portanto, e depois o trabalhador poderia ou não manter-se na empresa, claramente que ele não quis manter-se, mas a entidade patronal teve que arcar com todos os pagamentos de indemnização, e pronto, e a questão depois serviu de base também para aquilo que hoje em dia podemos falar a nível judicial. Na parte, agora a questão que tu colocaste aqui na pergunta mais atrás, relativamente aos contratos mais precários, não é? Contratos de 6 meses, contratos de 1 ano, a pessoa está a precisar de trabalhar, portanto não quer causar ruído, não é? No fundo tu não queres causar ruído, tu não queres causar celeuma, tu só queres estar sossegada no teu canto e não queres ser objeto desse tipo de comportamentos. Naturalmente que das duas uma, é algo que tu tens que definir como eu não quero passar por isto, ou então se eu passar por isto eu não vou estar nesta organização durante muito tempo, ok? E portanto, eu quero acreditar que em grande parte das organizações os trabalhadores têm possibilidade de se dirigir aos recursos humanos ou a um chefe ou a outra pessoa quem tenham confiança, que seja alguém com um cargo relevante na empresa, que se possam chegar ao pé deles e referirem, ok, preciso falar seriamente sobre este assunto, isto está-me a acontecer, esta pessoa está a fazer isto, eu não me sinto confortável, isto causa-me dor. Portanto, eu quero acreditar que isto possa ainda ser possível nas organizações portuguesas e que através dessa questão de reportar à empresa, porque assim, as empresas atualmente, se houver uma queixa da prática de assédio moral nas empresas, as empresas são obrigadas a iniciarem um procedimento disciplinar,
ok? Isto é obrigatório. Se não o fizerem, portanto, o trabalhador deve comunicar à ACT que fez uma queixa por escrito, ok, à empresa, reportando uma situação de assédio moral e que a empresa, em face dessa queixa, nada fez. Porque a empresa é obrigada a fazê-lo. E a ACT terá que, naturalmente, investigar a situação e perceber, ok, então vocês não fazem o básico para aquilo que são obrigados, portanto, que é levantar o procedimento disciplinar, pode terminar em nada, mas tem que o fazer. Tem que o fazer. Depois, há a questão que também falávamos, portanto, a questão de falar, a questão de reportar esta situação às autoridades competentes, à ACT e à CIT. Eu quero referir uma questão muito importante que é, eu sei que há o medo e da retaliação de serem despedidos, eu quero referir que as pessoas, os trabalhadores que fazem queixa de assédio moral junto das entidades patronais e junto da CIT e da ACT não podem, de alguma forma, ser despedidas num prazo de 1 ano após essa denúncia. Tanto as pessoas que estão a sofrer, tanto as vítimas, como as testemunhas que elas indicarem nesses processos de contraordenação, não podem ser despedidas. Portanto, o despedimento é existir, presume-se abusivo. Isto foi uma alteração que o Código, que a Lei 73/2017 trouxe, muito bem-vinda, naturalmente, porque naturalmente que era uma retaliação natural, as pessoas temerem ser despedidas, e as próprias testemunhas o serem, naturalmente, porque trabalham na organização, mas o Código veio trazer esta alteração, ou seja, existindo um processo contraordenacional, uma queixa na CIT, na ACT, na entidade patronal, essas pessoas estão sinalizadas. Se houver despedimento, presume-se abusivo. A entidade patronal não tem como fundamentar esse despedimento. Logo, é ilícito. Ok? Portanto, tenham noção, é necessário que as pessoas saibam isto. As pessoas podem se manifestar e podem ter, pelo menos, a segurança que durante 1 ano, tanto essa pessoa, vítima de assédio moral, como também as testemunhas que elas indicarem, que são trabalhadores, não poderão ser despedidos no prazo de 1 ano. Isto é o que resulta do artigo 337 do Código portanto, do Trabalho e, portanto, isto é algo que deve funcionar como uma garantia dessas pessoas. E, portanto, para além disto, também há várias outras associações que também vos podem ajudar e dar um aconselhamento até completo. Vocês podem, quem tiver com algumas doenças provocadas pelo assédio, quem tiver a sofrer de assédio poderá consultar o site da APAV, poderá contactar a APAV, a Associação de Apoio à Vítima. A APAV não é só para as vítimas de violência doméstica, é para as vítimas em geral, sejam de violência doméstica, sejam vítimas de assédio moral, sexual, racial, e a linha que existe é gratuita e podem e devem expor de que forma é que estão a ser portanto, vítimas de assédio, e essas pessoas darão o aconselhamento também necessário para que possam prosseguir a vossa defesa, porque é necessário falar, é necessário verbalizar, e é necessário também que a própria sociedade e que os próprios colegas de trabalho, os familiares, incentivem neste sentido. Porque é muito mau quando um trabalhador um colega de trabalho, vem ter connosco dizendo que fulano de tal fez este comentário em relação à minha cor. Disse que X, que eu posso apanhar sol, que a minha pele não queima. Isto é um comentário pejorativo, isto é um comentário com cariz discriminatório. É muito triste quando um colega de trabalho que já é uma minoria, posso falar de pessoas de raça negra, como também pessoas que, e hoje em dia temos muitos que vêm de outros, portanto, que são imigrantes, que são oriundos de outros países, seja do Brasil, seja da parte de Marrocos, seja da Turquia, seja portanto, dos países mais, e às vezes não são estes, dos países mais com condições mais precárias, nomeadamente os refugiados. Claro, estas pessoas são o foco, tem que ser o nosso foco, a nossa defesa deve estar
Nós devemos estar do lado destas pessoas, nós devemos estar do lado da vítima, nós nos podemos colocar logo de antemão no lugar, portanto, do agressor. Isto não pode acontecer. A vítima tem que ser ouvida, tem que ser levada a sério. Por não ser levada a sério é que não temos o número de queixas que devíamos ter, porque eu não tenho dúvidas que diariamente as pessoas são alvo de assédio. Claro que, a nível de números, não é expressivo. E as alterações legislativas só existem se houver expressão de números. Felizmente é assim. Tem que haver um determinado número. Teve que haver um determinado número de casos de violência doméstica para o crime evoluir e passar a ser crime público. E enquanto as pessoas não se manifestarem, não houver expressão, tem que falar, e não haverá... As alterações podem ocorrer, mas eu não sei se são este ano, o ano que vem, ou daqui a 5, 10 anos ou 20. E enquanto isto não for falado e for, lá está, tolerado, não há alterações. E as pessoas têm que ter confiança nisto, têm que essencialmente falar com outros e os outros, os familiares, os colegas, têm que dar importância a estas palavras. Têm que dar credibilidade, porque isto não é um ato raro, isto existe. Existe, diariamente. Sim, Sofia, olha, só aqui algumas questões práticas, depois nós falamos do assédio moral, mas também há que falar, essencialmente também, determinadas ações dos agressores às vezes já não cabem num conceito de assédio sexual, ou moral, ou racial, e já cabem em tipos de crimes que são censurados no nosso ordenamento jurídico, ou seja, nem tudo é assédio moral. O assédio moral é uma prática reiterada de atos, tanto que são discriminatórios, que são atentatórios da nossa dignidade, podem ser de cariz sexual, de cariz moral, de forma a criar um ambiente constrangedor. Pronto, isso já falamos. Mas depois passamos para a fase em que, muitas vezes, há coação, em que muitas vezes há maus tratos, ameaças, crimes de perseguição, coação sexual, e portanto, e nós aqui já entramos noutro âmbito distinto. Aqui há que referir que já me aconteceu, houve casos que houve uma ou outra situação em que a vítima começou-me a reportar aquilo que se passava, a retratar os factos. Eu disse-lhe assim, olha, isto que me está a dizer não é assédio moral, mas não é só. Você também foi vítima de coação sexual. E isto é crime. Sendo crime, e por aí, daí é necessário, há necessidade de se pedir ajuda, seja jurídica como psicológica, de toda a espécie. É verdade. E é preciso que o Estado apoie muito estas vítimas e estas pessoas. Eu enalteço esta questão, porque era crime e não podemos avançar porque o prazo para a apresentação da queixa é de 6 meses e tinha prescrito. Ou seja, era crime, como é violação. Atenção, a violação existe e não é crime público, ou seja, eu tenho 6 meses, a vítima de crime de violação tem 6 meses para apresentar a queixa. Portanto, a violação sexual e a coação sexual e todos estes crimes que eu também referi são crimes que dependem de queixa. E existe um prazo para apresentar a queixa, que é 6 meses após a prática do facto. Ou seja, muitas vezes as vítimas também não sabem que isto não é só assédio moral, isto já consubstancia crimes tipificados na lei, que a lei tem uma planóplia de prever vários crimes. Portanto, muitas vezes não é só o assédio, é o assédio moral, mas também, cuidado que temos prazos aqui que infelizmente temos que contabilizar, porque a lei também deveria evoluir nisto. Não era só tipificar o assédio moral como crime, mas torná-lo um crime público que não dependesse de queixa e que fosse passível e que não estivesse ao abrigo destes prazos de prescrição muito curtos, que a própria vítima não tem tempo para consciencializar, se aperceber, calma, isto aconteceu-me a mim e isto é um crime. Isto pode ser um crime. Pronto, e falar aqui, tanto nos crimes de ameaças, ameaçarem-te de que vão, portanto, agredir-te de alguma forma física, que te vão fazer mal, isto é crime. Que te vão impedir de arranjar emprego em outros locais ou que vão, de facto, denegrir a tua reputação ao ponto de
te impedir de arranjar emprego. E são ameaças que também são muito recorrentes. Precisamente, esse tipo de ameaças que limitam a liberdade pessoal da pessoa, isso também é tipificação de crime. Isso existe e é um crime que está previsto no artigo 153 do nosso Código Penal, portanto, existe. Existe também o crime de coação, atenção, coagir determinada pessoa a fazer determinado ato, portanto, obrigá-la. Pode ter ou não, e aqui temos a distinção da coação normal ou a coação sexual, e aqui existe uma tónica diferente, que é a relação hierárquica na coação sexual, um superior que quer que faça determinados favores sexuais e vai coagi-la, isso ameaçá-la de que vai por A por mais B prejudicá-la dentro da empresa. Isto é coação sexual, e isto é crime na nossa lei. Para além de ser assédio, também é crime. Depois, claro, eu falando de outros casos, outros casos mais extremos, temos no final o caso extremo que é a violação, e isso pronto, também infelizmente depende de queixa, e isso pode ser feito no prazo de 6 meses. Importunação sexual, convites indesejados, um toque numa zona do corpo que seja que não foi solicitado, ok? Isto é importunação sexual, isto é um crime, está previsto no artigo 170 do Código Penal. Portanto, há várias situações que se consubstanciam não só assédio moral, sexual, racial, como também um tipo de crime que já está previsto no nosso Código Penal. Daí a importância de verbalizarem todas estas ações que vos incomodam a familiares, a amigos e, muito honestamente, junto de profissionais, sejam advogados, sejam juristas que trabalhem na área, junto da ACT, eles têm pessoas especializadas para isto, junto da CIT, a CIT essencialmente que é a comissão que mais trabalha nestas questões, portanto eles estão muito preparados, foi a CIT que fez um estudo que depois baseou a alteração legislativa, portanto são eles os porta-vozes, são eles que mais estudam estas questões, são eles que fazem os estudos estatísticos que servem de base às alterações, portanto falem com este tipo de entidades e refiram, eu estou a sofrer isto, eu estou a sofrer aquilo. Às vezes até pode não ser no âmbito laboral. Às vezes pode ser numa universidade. Pode ser numa escola. A relação de professor e aluno pode... Não é caso raro de acontecer professores que, por via da sua posição dominante, aproveitem-se dessa posição para coagirem alunos, alunas, funcionários. Portanto, eu estou a falar no contexto laboral, mas também há outras situações. Portanto, isso aí já dá base para outros debates, mas de facto aqui focando-nos só na parte laboral, quero realçar que para além de existência, portanto, para além dos atos de assédio moral, sexual e racial podem configurar crime, é necessário que procurem ajuda junto a estas entidades para perceberem se sim ou não constitui crime. E depois também queria referir que todas estas ações, estas condutas discriminatórias, quando avançamos no processo de contraordenação, se o assédio tiver um cariz discriminatório, que uma parte das vezes há de ter, o ónus da prova inverte. E o que é que isto significa? Eu acuso determinada entidade patronal ou determinado agente agressor de X, é a empresa que tem que demonstrar que isso não acontece. Ok? Pronto. Isto se tiver um cariz discriminatório em função da raça, do sexo, e agora aqui do sexo, imagino uma situação muito clara, a situação das mulheres grávidas, ok? A mulher grávida que está numa situação de fragilidade e que muitas vezes é discriminada apenas por ser mulher e por estar grávida, aqui também entra esta questão e é fundamental também se trazer isso ao debate. E depois basta, o código neste aspecto é bom, o ónus da prova inverte, refiram que, ok, tudo isto tem uma base discriminatória, o ónus inverte. E a empresa tem que demonstrar, não, nós aqui estamos a cumprir tudo. Tem um código de conduta, tem determinadas... há pessoas aqui que dizem que isto nunca aconteceu, ou seja, é a entidade patronal que tem que dizer que tudo está conforme a lei.
No entanto, tudo aquilo que eu disse já para trás tem que ser um trabalho feito, portanto, pelas vítimas. E volto a trazer o diário, documentar tudo o que vos acontece, tudo aquilo que seja, tudo o que vos causa desconforto, humilhação e que seja constrangedor, documentem essas questões. Dirijam-nas à CIT, à ACT, portanto, à própria entidade de recursos humanos da vossa empresa, que é obrigatório que o façam, porque eles são obrigados a levantar um procedimento disciplinar. E, portanto, e terminando desta forma que há vários mecanismos na lei que ainda não são os suficientes, mas são os existentes e que devem ser acionados. Seja em qualquer situação, e este é um dos mais importantes na minha ótica, porque a inversão do ónus da prova é colocar no ónus na entidade patronal para justificar que determinada atuação não consubstancia um ilícito de assédio moral. Portanto, neste caso, eu acho que é muito importante as pessoas saberem isto, saberem que a partir do momento em que fazem uma queixa, a entidade patronal não vos pode despedir, nem a vocês, nem às testemunhas que vocês indicarem, que se o assédio tiver uma base discriminatória, se for assente na raça, no sexo, na condição económica, nas ideologias, que é em que o ónus aqui inverte e, portanto, o ónus da prova é a entidade patronal que tem que demonstrar que a situação não é assim, portanto, o trabalhador está numa posição mais favorável. Depois, é necessário que também reportem internamente na empresa, junto dos recursos humanos, estes comportamentos de assédio, porque a empresa é obrigada a levantar um procedimento disciplinar. Se não o fizer, vocês devem reportar à ACT, porque é uma contornação da empresa e eles são multados porque não estão a cumprir com a legislação vigente, e no fundo também funciona contra eles. Depois, se nenhuma destas ações resultar, então aí ponderar uma ação judicial, aí uma denúncia pública, naturalmente, porque as pessoas devem também depois publicamente e com força fazê-lo, mas se nenhuma destas questões, nenhuma destas ações junto da CIT, da idade patronal ou da ACT resultar, devem depois ponderar a via judicial, e então aí, sim, claro, de facto, invocar todos os factos que são constitutivos do vosso direito e aí procurarem também ajuda, apoio jurídico e, muito importante, apoio psicológico. Devem procurar, de facto, profissionais que vos ajudem a compreender estas questões, que vos ajudem a ultrapassar isto, que vos ajudem a relativizar as coisas, porque o que estas pessoas pretendem é vos minorizar, quebrar a vossa autoestima, humilhar-vos, e portanto ninguém merece passar por isto, seja em que circunstância for. E no fundo, portanto os agressores é que têm problemas graves, intrínsecos. São pessoas que não têm empatia, são pessoas que têm várias falhas ao nível de caráter, são pessoas que, muitas delas, criminosas, porque isto, como referi, consubstancia crime noutras circunstâncias, portanto, devem ser olhados dessa forma e devem falar. É importante que, enquanto ninguém falar, não serão feitas alterações. As maiores alterações que existiram na nossa lei vieram de movimentos, pessoas que falaram, e portanto é necessário que nós comecemos esta mudança e que tanto nós, profissionais, como as pessoas que sofrem isso, falem, e conjuntamente temos que impor estas mudanças, temos que impor aos nossos governos, temos que impor às nossas sociedades esta ponderação e trazer ao diálogo do dia-a-dia estas questões. Portanto, falar de forma a não normalizar estes atos nas empresas. E espero que todos estes conselhos, espero que esta realidade que nos estás a apresentar sirva também para desmistificar aqui a vergonha que existe em relação a esta cultura do medo e este crime que é constantemente praticado, tolerado e visto como algo normal, é normalizado. Então espero que, de facto, depois desta desmistificação que nos trouxeste, porque eu aprendi imenso, eu estou a aprender imenso com o que me estás a dizer, espero que os nossos ouvintes também,
E espero que com esta desmistificação venha também a desmistificação daquilo que é vítima, porque tu, enquanto advogada, enquanto membro da lei, tu sabes que, de facto, o agressor é que tem de ter vergonha. O agressor é que tem de ter medo, não a vítima. E mais, ser vítima não é sinal de ser fraco. Muitos destes profissionais que passam por estas situações são suscetíveis devido a características como o género, como a raça, como a sua situação de entrada no país, como, por exemplo, o caso dos refugiados. Mas isso não quer dizer que sejam vítimas. Reúnem condições que a este tipo de pessoas, a quem chamamos de agressores, que não têm, de facto, uma conduta moral que seja correta, acabam por se aproveitar de pequenas situações como estas, de características como estas, para ter atitudes que são criminosas. Então eu espero que de facto as pessoas percam aquilo que é a vergonha e comecem a ver que quem tem de ter vergonha é quem pratica este tipo de ações, não aquelas que são consideradas ou são chamadas de vítimas. Sandra, muito obrigada por esta conversa tão elucidativa. Muito obrigada por desmistificares tantos tabus que existem. Muito obrigada por normalizares este tipo de conhecimento, porque o que eu sinto é que há muito desconhecimento e esse desconhecimento alimenta o medo e alimenta este tipo de situações. Por isso, muito obrigada. Eu gostei muito desta conversa, sinto que aprendi imenso. E antes de deixar ir, sim, porque já estamos aqui há algum tempo, mas antes de deixar ir, eu gostaria que me respondesses, com o conhecimento que tens hoje, com o que já presenciaste em termos de casos, que verdades sentes que gostarias que te tivessem dito acerca do mercado de trabalho? Olha, em primeiro lugar, gostaria que me referissem a... olha, deverás entrar com força, com vontade, e deverás estar essencialmente atenta a dizer não, ok? Não é uma palavra muito importante e deverás fazê-lo, não deverás só porque estás numa posição nova, uma posição ingrata, que é o início do trabalho. Muitas pessoas, tanto em estágio como na mudança de trabalho, nós queremos muito agradar, mas esta postura, portanto, o facto de nós queremos agradar não pode apagar ou minorizar a nossa capacidade de dizermos não vou ser tratada desta forma, não mereço isto, e portanto eu sou uma profissional, devo ser tratada como profissional que sou, com todo o respeito, e que a minha competência e que a minha pessoa merece. Portanto, em primeiro lugar, dizer não. Gostava que me tivessem dito isso, e de facto é algo que quero transmitir, dizer não é importante. E portanto, e depois, mais importante ainda, é que muitos de nós e muitas das pessoas que podem estar a ouvir isto serão os chefes do futuro. É importante que não continuem com estas práticas que atualmente estamos a criticar. É importante que os novos chefes, e o mercado de trabalho está a mudar. O mercado de trabalho tem mais mulheres atualmente, de várias etnias, vários profissionais de várias etnias. Os cargos de chefia estão a ser ocupados, quer por homens, quer por mulheres em direção, tanto de várias raças, de nacionalidades, de orientações sexuais muito diferentes. Portanto, isto é o normal. Portanto, isto vai ser a normalidade. É importante que essas pessoas, os próximos chefes, tragam uma mudança, que não protelem mais no tempo todas estas práticas abusivas de assédio nos seus trabalhadores. Porque, portanto, os trabalhadores de hoje serão os chefes da amanhã, e são eles que têm que trazer as mudanças. Portanto, essencialmente as pessoas têm que... Ok, não é só criticar atualmente, e quando eu estiver naquela posição, eu vou agir desta forma, e eu não vou deixar que isto aconteça, e eu vou acreditar na vítima, eu vou acreditar no meu trabalhador que me está a dizer que está desconfortável. Eu não vou ficar com aquela informação e não fazer nada porque eu quero um resultado final, que é o lucro. Portanto, as pessoas devem, os gestores do futuro, as pessoas com importância nas organizações, devem fazer essas alterações e devem se lembrar que também foram um dia trabalhadores em determinada circunstância mais precária e devem
trazer mudanças para minorizar estes acontecimentos, estas práticas de assédio moral. Portanto, é assim, dois tópicos que gostaria de referir: o não e a responsabilidade nas gerações futuras. Posso trazer aqui uma terceira, que também é importante, que é, as pessoas não devem ter medo de falar. Esta prática que em Portugal está muito enraizada, que é vamos levando a vidinha, que não reclamamos de nada, que isto é assim, não é assim. E enquanto as pessoas não perceberem, que enquanto não falarem, enquanto não reportarem nos vários mecanismos que existem as situações, isto vai continuar igual. E as mudanças vão ocorrer, mas vão demorar muito. Tenham coragem para falar com os vossos amigos, familiares, com os vossos colegas de trabalho. Tenham coragem para levar estas questões às vossas chefias, aos recursos humanos. Tenham coragem para sugerir caminhos que as empresas podem seguir para tornarem estas denúncias mais transparentes. Eu posso trazer aqui um caso daquilo que estive a ver até a uma empresa em Portugal que tem um mecanismo diferente para tratamento destas questões. Portanto, a empresa, essa organização, portanto, trata destes casos externamente. É uma empresa externa que faz o tratamento destas queixas, que avalia de forma independente e parcial se aqueles atos consubstanciam ou não assédio moral, encaminha depois para a direção dessa empresa e diz assim: isto é assédio tal. E portanto as empresas depois têm que, com aquela informação, prosseguir com o procedimento disciplinar. Isto também é uma mudança corporativa na mentalidade, e a mudança na mentalidade das corporações vem das pessoas que a compõem, e portanto aí a importância também das pessoas terem consciência e terem a coragem de atuar e de serem a mudança, não só serem, portanto, o fator ativo. Não, eu vou prevenir e eu vou trazer mudanças. Portanto, no fundo, é o contributo que eu desejaria que, se eu tivesse a iniciar uma atividade laboral, se eu estivesse nesta situação, que gostaria que me dissessem, e gerações futuras, então, acho que tem que ter uma intervenção fulcral nisso. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Acho que não poderíamos terminar da melhor forma. E pronto, Sofia, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.